Você sabe qual pistão escolher para sua preparação e como você vai preparar o seu pistão? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você vai escolher o pistão certo para sua preparação e como você vai preparar esse pistão para sua preparação. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Para escolher o tipo de pistão certo para sua preparação, o primeiro passo que a gente precisa entender é os tipos de pistões que nós temos no mercado, beleza? Primeiro passo, quais são os pistões que nós temos no nosso mercado? Vai ter o pistão plano, o pistão côncavo e o pistão convexo. E é isso que nós vamos falar. Vou citar cada um deles aqui e vou dar exemplo para vocês, para ficar mais fácil aí na hora que você estiver fazendo a sua preparação. Beleza? Para quem não sabe o que é um pistão, é essa peça aqui, tá pessoal? Essa peça que vai acoplada aqui, ó, na biela, certo? Na parte de cima da biela. Aí o pistão tem um movimento retilíneo, certo? Sobe e desce no cilindro, através da combustão que acontece na câmara de combustão, e a biela transforma esse movimento retilíneo em circular para o virabrequim. Beleza? Então, basicamente, esse é o funcionamento, para quem não sabe, sobre o funcionamento do pistão. Isso aqui que é um pistão. Beleza? Então, vamos lá. Depois que a gente entende já o que é o pistão e onde ele vai, né, dentro do motor, a gente precisa entender os tipos de pistões que nós temos para a gente escolher o certo para aquela preparação que a gente está fazendo. Por quê? Às vezes eu quero um motor que é menos destachado, eu quero rodar um motor praticamente original, 9 de taxa talvez, ou 10 de taxa, então eu quero um motor próximo ao original. Ou na maioria das vezes eu vou querer, na preparação de motores, um motor mais taxado, onde eu quero uma taxa de compressão estática mais alta, para me ter um resultado melhor na questão de competição, para me ter uma moto que tenha mais resultado. Não estou falando na questão de durabilidade, beleza? Claro, posso rodar com uma taxa de compressão mais alta e também ter durabilidade, beleza? Depende muito das peças que você vai usar, beleza? Então é o seguinte, como que a gente vai entender sobre os pistões? Existe o pistão, né, plano, que eu falei, côncavo e o convexo. O pistão plano, ele basicamente ele não tem cava, ele é totalmente reto, como esse da foto aqui, ó, certo? Totalmente reto. O que acontece com esse pistão? Esse pistão, geralmente, ele é usado quando você quer uma taxa de compressão um pouquinho mais elevada. Por quê? Vamos supor que o seu pistão, se ele chega na face do cilindro aqui, o único volume que eu vou ter aqui, ó, vai ser o da câmara do cabeçote, certo? Onde vai as válvulas aqui, ó. O único volume que eu vou ter vai ser esse. Deixa eu mostrar. Deixa eu fazer de vermelho para ficar mais fácil. O único volume que eu vou ter vai ser essa área aqui dentro aqui, ó. Então, automaticamente, quando eu tenho menos volume aqui, eu tenho uma taxa de compressão estática maior, certo? Mas é claro, há casos e há casos. Isso falando na teoria aqui, se o meu pistão chegasse na face do cilindro. O que é a face do cilindro, Otávio? Estou aqui com a câmara de combustão, certo? Aqui é o cilindro, nessa posição aqui. E aqui o meu pistão vem até aqui em cima aqui, ó, certo? Meu pistão vem até na face aqui. Então o único volume que eu tenho é o da junta e o da câmara do cabeçote. Agora, eu posso usar um pistão desse aqui e ter uma taxa mais baixa também. Como que eu faria isso? O pistão não chegaria aqui na face. Eu teria um tanto assim ainda para ele chegar. Então, eu tenho volume agora aqui em cima, certo? Aqui em cima e aqui no cilindro também. Assim eu tenho uma taxa de compressão mais baixa, porque eu tenho mais volume do que aqui, então eu vou ter uma taxa de compressão mais baixa. Mas geralmente esse pistão ele é usado quando eu quero uma taxa de compressão um pouco mais elevada. Ele é um pistão plano, sem cava, sem nada. Só que eu tenho que ficar muito atento em comprar um pistão desse se eu for colocar no meu motor. Por quê? Aqui, na maioria das vezes na preparação, eu vou trocar o comando de válvula. Então, na maioria das vezes, o perfil do comando, o enquadramento do comando vai necessitar de cavas aqui no pistão. Então, eu preciso analisar sempre na pré-montagem se eu preciso fazer as cavas aqui no pistão, por mais que ele seja todo plano aqui, beleza? Então, vamos lá. Segundo passo aqui, ó, é o pistão. Deixa eu marcar aqui para a caneta. É o pistão
côncavo. O que acontece com o pistão côncavo? O pistão côncavo, geralmente, ele é muito usado em motores originais. Por quê? Como ele tem esse rebaixo aqui no centro dele, aqui na cabeça do pistão, o que acontece? Esse rebaixo funciona também para aumentar o volume total da câmara de combustão. Quando eu tenho esse rebaixo aqui, ó, cabe um certo volume aqui dentro, certo? Quando eu tenho esse certo volume aqui dentro, eu aumento essa quantidade de volume que tem aqui dentro da minha câmara de combustão. Então, automaticamente, eu tenho uma taxa de compressão menor, certo? Por isso que as montadoras optam em usar pistões côncavos. É claro, tá, pessoal? Depende muito do motor original. Mas se eu pegar 150, por exemplo, esse pistão é da 150, é original. Aqui, desconsidere a cava, tá? Aqui, esse pistão é um pistão de teste aqui, que a gente fez vários testes aqui nele. Então é o seguinte, ó, aqui no centro dele, aqui, ó, nessa região central do pistão aqui, o que acontece? Eu tenho um rebaixo aqui é o deck do pistão, certo? A área de squish aqui, ó, e na parte central do pistão, ela é côncava, tá vendo? Ela tem esse rebaixo na área central. Essa área central aqui, ó, ela funciona para aumentar o volume da câmara de combustão, beleza? Lembrando também que quando você faz cavas no seu pistão aqui, ó, a gente vai falar um pouco mais de cavas até o final desse vídeo. Quando a gente faz cavas aqui no pistão, a gente também aumenta o volume na câmara de combustão. Por quê? Aqui dentro, aqui agora, quando eu faço uma cava maior, dependendo do comando que eu vou colocar, vai caber mais volume aqui dentro. Então eu tenho um volume maior. Quando eu tenho um volume maior, eu reduzo a taxa de compressão. Claro, lembrando sempre disso aqui, ó, se o meu pistão chegar na face, se ele não chega, tem vários outros detalhes. Mas, se eu for analisar só pelo pistão, suponhamos que o meu pistão chega na face e eu tenho só o volume aqui da câmara de combustão. Então, se eu tenho um pistão côncavo assim, mais as cavas aqui, eu tenho volume nas cavas, no centro, ou seja, no centro do pistão total com as cavas, mais o volume da câmara de combustão e junta, beleza? Por isso que eu vou ter uma taxa de compressão um pouco mais baixa. Geralmente esse pistão, ele é usado muito em motos originais. Beleza? E nesse outro lado aqui, a gente tem o pistão convexo, ou pistão taxado, como muitos dizem, ou pistão cabeçudo, beleza? É um pistão onde ele tem um elevo de material no centro da cabeça dele aqui, igual esse da foto aqui, ó. Então, o que acontece? Quando esse pistão ele tem esse elevo de material aqui, o que acontece? Na maioria das vezes, ele vai ultrapassar, se o meu pistão chega na face do cilindro, esse elevo de material aqui, ó, ele adentra aqui para a câmara de combustão, fazendo com que agora eu tenho menos volume aqui na câmara de combustão do cabeçote. Quando eu tenho menos volume aqui, eu aumento a taxa de compressão do motor, a taxa de compressão estática. Quando eu aumento a taxa de compressão, tem vários outros fatores que precisam ser analisados na questão da taxa de compressão, combustível, mas é só um exemplo. Quando eu tenho um pistão convexo, ou seja, um pistão taxado aqui, como popularmente dizendo, ele adentra a câmara de combustão, fazendo com que o volume da câmara de combustão aqui ele seja reduzido. Quando que é muito usado esse pistão aqui? Quando eu quero um motor mais taxado, talvez usando em metanol, nitrometano, quando eu tenho uma taxa mais alta, tá? Geralmente no metanol, quando eu tenho uma taxa muito mais elevada no metanol puro, com um pistão desse. Por quê? Na maioria das vezes, para me chegar numa taxa de compressão um pouco mais alta, eu vou ter que fazer vários trabalhos no motor. Então esse pistão ele já ajuda, porque ele adentra aqui dentro da câmara de combustão, fazendo com que o volume aqui da câmara de combustão se reduza e eu tenho uma taxa de compressão maior. Só que esse pistão tem que ficar muito atento também à questão das cavas aqui nele. Por quê? Porque se eu coloco um comando aqui esportivo, certo? Coloquei um comando esportivo e o pistão ele adentra aqui para dentro, as válvulas elas podem se tocar nesse elevo de material aqui, certo? Se elas tocarem nesse elevo de material, vai atropelar a válvula e automaticamente você vai quebrar o seu motor. Então você tem que analisar muito isso aqui. Fazer cavas se necessário. Se você não for fazer cavas ou analisar que está encostando, ou você já fez, em qualquer pistão, você já fez um certo número de cavas onde você não pode passar mais, o que você vai fazer? Você vai fazer o recuo de válvula. O que é o recuo de válvula, Otávio? É fazer isso aqui, ó. Estou com o cabeçote da 150 cortado. O que acontece? A válvula ela vai nessa posição. Essa válvula aqui é uma válvula que a gente fez para a ferramenta aqui, ó.
a válvula ela fica nessa posição assentada aqui na sede. Quando eu faço o recuo é o quê? O ângulo de assentamento de 45 graus ele fica numa posição. Quando eu faço o recuo das válvulas, o que eu faço? Eu afasto para trás, né, para dentro, né, o ângulo de 45. Eu abro mais o ângulo de 45 para dentro, automaticamente as válvulas vão fazer isso aqui. Se a válvula está nessa posição, quando eu faço o recuo de válvulas, as válvulas vão ficar mais para trás, certo? Quando ela fica mais para trás, na hora de acontecer que o meu comando levantar, abrir a válvula de admissão ou abrir a válvula de escape, elas vão tender a chegar menos aqui perto do pistão. É uma maneira de se fazer na preparação de motores quando eu não tenho espaço para fazer cavas no pistão. Já fiz muita cava e para mim não perder tanta durabilidade assim no pistão, eu vou lá e faço recuo de válvulas, beleza? Fazendo recuo de válvulas, eu evito com que o meu pistão, com que minhas válvulas, o meu pistão na realidade atropele as válvulas, beleza? Tem outros motivos também de se fazer o recuo de válvulas, que é quando eu tenho um comando com overlap maior, que é esse momento aqui no cabeçote, onde as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo. Então tem a parte do centro dele que tem que ter uma folga ali central, dependendo do comando que eu coloco, o que vai acontecer? O overlap é muito grande, então as válvulas nesse momento de overlap podem vir a se tocar. Por isso que eu faço esse afastamento também, esse recuo de válvulas. Por quê? Se eu tenho um overlap maior, as válvulas não vão se tocar quando elas estiverem nesse tempo de overlap. Beleza? Também é uma das possibilidades quando eu tenho um comando com overlap maior na questão de recuo de válvulas aqui. Então esse pistão convexo, ele é muito usado na questão de motores taxados. E esse pistão ele tem uma diferença também, que é o seguinte: como ele tem esse elevo de material aqui na cabeça do pistão, o que acontece? Naturalmente ele vai ser mais resistente. Por quê? Se eu tenho mais material onde recebe a força da combustão, eu vou ter um pistão mais resistente. Só que o contra desse pistão é o seguinte: ele é um pistão mais pesado. Então no balanceamento do conjunto rotativo, o que vai acontecer? Eu vou ter um desequilíbrio. Porque às vezes para mim usar esse pistão sem ter que fazer muito alívio nele, eu vou ter que colocar, talvez para me fazer o acerto, colocar peso no virabrequim para fazer o acerto ali do balanceamento do conjunto rotativo no motor, beleza? Então tem o pós, que é um pistão mais resistente, e tem o contra, que é um pistão que é mais pesado, beleza? Fora isso aqui, quando a gente fala desses três tipos de pistão, tá? Para você entender já na hora de você for preparar o seu motor, que tipo de pistão eu quero colocar na minha moto. Porque na maioria da preparação, o que acontece? Na maioria das vezes, na preparação de motores, a gente vai fazer o quê? A gente simplesmente vai pegar pistão de outras motos e colocar na minha moto. Um exemplo, eu tenho uma 150. Às vezes eu vou colocar um pistão de CB300, um pistão de Phaser, pode ser um pistão de CRF. Então são pistão que foi projetado para outro tipo de motor. Mas na maioria das vezes a preparação são várias adaptações. Então quando eu faço várias adaptações, independente do pistão que eu vou usar, eu vou só fazer acertos no pistão para me colocar o pistão que eu quero usar, na medida que eu quero usar dentro do meu motor. Engloba, claro, outros fatores que seriam cilindro, espaçamento ali no cilindro. Aí, se eu não tiver, eu tenho que fazer encamisamento e outros fatores do motor para me colocar um pistão maior. Tem que olhar também sempre na questão do pistão, os pinos no pistão, certo? Porque às vezes eu tenho uma biela que o pino dela é diferente do pino do pistão, então eu tenho que analisar vários fatores. Quando eu tenho um pistão com pino 14, um com pino 15, ou pino 16, 17, então eu preciso analisar vários fatores também na questão do pino do pistão quando eu estou comprando o meu pistão. Eu tenho uma biela já com pino do pistão, se eu não tiver, eu vou ter que fazer os acertos. Se eu quero colocar aquele pistão, eu vou ter que colocar uma outra biela no meu motor. Então eu vou analisar vários fatores quando eu for escolher o meu pistão. E o terceiro passo, depois que você já entende essa diferença aqui, ó, entre o pistão plano, o pistão côncavo e o pistão convexo, é você saber que marca ou material que eu vou comprar ou tipo de pistão que eu vou escolher. Vamos supor, eu vou continuar usando côncavo, porque na maioria das motos originais, o que acontece? Eu vou ter o côncavo. Então, por mais que eu estou adaptando um motor na minha moto, o que vai acontecer? Um pistão, desculpa, estou adaptando um pistão na minha moto, o que vai acontecer? Eu vou escolher
um pistão de outra moto, de determinada outra moto, certo? Então, na maioria das vezes vai ser côncavo. Ou eu posso comprar direto um pistão convexo lá e adaptar um pistão convexo no meu motor, certo? Também tem essa possibilidade. O que você precisa analisar sempre é o material que você está usando, ou seja, a qualidade do pistão que você está colocando no seu motor, tá? Eu gosto de falar muito que existem 3 tipos de pistão no mercado, não só nessa questão aqui dos tipos dos pistões, tá? Mas eu falo de material, de qualidade, que são o pistão segunda linha, o primeira linha e o forjado, certo? Então são esses 3 tipos que você vai achar no mercado. O segunda linha são marcas inferiores, são marcas que talvez você já usou, teve problemas, são marcas que geralmente têm um custo menor, mas não entregam uma qualidade boa no material do pistão, beleza? Vai ter o pistão primeira linha, que é uma marca boa, conceituada já no mercado, que visa uma qualidade boa do material que vende, e também peças originais entram aqui na primeira linha também. Por quê? A peça original, se você olhar um pistão original, analisar pelo lado, mas o pistão original, será que aguenta, será que não aguenta? Cara, se você pegar um pistão de uma outra moto, vamos supor que eu estou pegando um pistão da CRF, eu vou lá na Honda e compro um pistão original. Às vezes ele vai ser muito mais caro, mas eu compro um pistão original lá. Aquele pistão, vamos pegar de uma moto de rua, né? Porque eu peguei da CRF, é uma moto de trilha. Vamos pegar Você pegou da Twister 250 cilindradas. O motor da Twister, o que acontece? Motos originais, eles são feitos para rodarem ali, ó, 100, 150 mil quilômetros sem ter dor de cabeça. Os engenheiros da Honda ou Yamaha, independente da montadora, eles fazem a moto, eles projetam a moto toda pensando em como vai ter durabilidade naquele motor e economia. Então o pistão ele vai ter que resistir uma determinada carga por um longo período de tempo, 150 mil quilômetros. É um longo período de tempo recebendo várias combustões aqui em cima do pistão. Então é um pistão muito resistente. Mas é claro, não adianta querer esperar muito de um pistão, dependendo da preparação que eu vou fazer, esperar muito de um pistão original, tá? Aí que é o caso onde eu entro com o pistão forjado, certo? Eu vou lá, coloco um pistão forjado, que é um pistão onde a liga dele é diferente. Todos esses pistões, quando a gente fala de liga, tá? São feitos em ligas de alumínio, certo? Só que o que acontece? O pistão forjado, ele também é feito de liga de alumínio, mas ele passa por um tratamento de pressão e calor. Então ele vai ter um tratamento de calor nele, então ele vai ter uma resistência maior à pressão e temperatura dentro da câmara de combustão. Então, quando eu faço um tipo de preparação mais avançada, uma cilindrada muito alta, aí eu já opto aqui pelo pistão forjado, beleza? Então analisa sempre. Pistão primeira linha, original. Aí depois a gente tem KMP, WGK, são marcas boas. Existem outras marcas também. Se você já está acostumado a usar uma marca que não tem dado dor de cabeça para você na preparação, tudo bem, pode continuar a usar essa marca. Marca aqui embaixo uma marca de pistão legal aí pra gente também, que você tem usado e que não tem dado dor de cabeça para você, que isso aí ajuda muito a todos que estão assistindo os vídeos aqui, o vídeo aqui, beleza? Então comenta aí embaixo o tipo de pistão que você está usando e que não tem dado dor de cabeça. Eu citei 2, que é o KMP, o original, o KMP e o WGK. Já usei e não tive dor de cabeça. Então se você sabe de outra marca, comenta aí embaixo também. Beleza? Então é o seguinte, Otávio, até que cilindrada eu posso usar num pistão primeira linha, no caso, né? O pistão primeira linha. Cara, cilindrada aqui, se a gente for, eu vou falar pelo lado da 150, beleza? Mas depois você pode analisar pela proporção que eu coloquei aqui, ó. Na 150, até aí um kit 230, com pino cursado, vamos colocar aqui até um kit 250, tá, pessoal? Básico, tá? Um kit 250 básico, você pode usar peças primeira linha nele, beleza? Mas é claro, você não vai esperar tanta durabilidade no kit 250. A gente está falando de uma moto 150 passado para 250 cilindradas. São 100 cilindradas a mais. Então você não pode esperar uma durabilidade lá do motor original, beleza? Usando peças nesse sentido aqui de peças primeira linha. Beleza? Então analisa isso aqui. Até um kit 250 aí, beleza, dá pra ir. Mas é um kit básico. Básico como assim, Otávio? Básico aqui que eu falo, você fez a preparação de cabeçote, você fez talvez troca de válvula, né? Porque é um kit maior. Tá
taxa de compressão na gasolina, uma taxa baixa ou uma taxa no álcool baixa, ali com 11, no máximo 12 de taxa e com comando, pino cursado. Então até uma preparação leve dessa, tudo bem. Agora se eu pegar um kit, pode ser um kit até 170, eu pego um kit 170, vou lá e quero rodar com metanol, mas nitrometano, cara, nem peça primeira linha vai resistir muito tempo, beleza? Coloca lá um pistão e uma biela forjada para você ter uma durabilidade melhor no seu motor, beleza? Então analisa muito isso aqui quando você estiver fazendo a sua preparação. Se for um kit básico, estou fazendo uma preparação básica para um cliente, para rodar no dia a dia, tudo bem, você pode fazer uma preparação dessa, vai ter uma durabilidade boa, faz um bom acerto, que a alimentação do seu motor vai mandar muito, o acerto na moto manda muito na questão da durabilidade, beleza? Dos cálculos também da preparação vão mandar muito na durabilidade, mas é uma coisa básica. Agora, se eu quero uma coisa mais avançada, um 250 com taxa de compressão muito alta, rodando talvez no metanol, talvez eu vou colocar nitro, aí cara, já não compensa você rodar com peças de primeira linha, aí você entra para a peça forjada, que é igual eu mencionei para vocês, a peça forjada ela resiste mais à pressão e à temperatura, ela foi toda produzida pensada em resistir a uma maior pressão e uma maior temperatura dentro do motor. Então aqui você já entra aqui com peças forjadas para uma cilindrada maior, talvez aqui 200, 300, né? Pode rodar até com menos aqui, tá pessoal? Eu citei aqui uma cilindrada maior, mas se você quiser rodar com peças forjadas no motor menor, você pode. Só que talvez o custo que não é muito viável, porque às vezes um pistão forjado, se você estiver colocando de outra moto, talvez você vai achar um usado por R$600. Uma biela talvez nova, você vai pagar uns 700, 800 reais. Então, o motor ele já vai ficar um custo muito mais alto, porque se a gente pegar com peças de primeira linha, vai ser ali talvez 200 do pistão, uma biela talvez mais 200, então deu 400. Aqui só a biela aqui talvez é 800 reais, dependendo da biela que você vai usar, beleza? E só o pistão também, se você for comprar um novo, já vai dar mais uns 800 reais. Então, o custo desse motor, ele é muito mais alto do que um custo de um motor que roda com primeira linha, tá? Mas a casa é a casa. Se você quer passar de uma cilindrada mais alta do que essa aqui, ó, cara, já opta por peças forjadas que você não vai ter muita dor de cabeça. Lembrando, claro, tem que ter um bom acerto, tem que ter dentro dos cálculos para não estar acima do recomendado para você perder durabilidade. Então eu sempre analiso isso aqui também no motor forjado. E também, claro, a alimentação do motor, porque não, eu posso usar peças forjadas aqui. Se eu estiver rodando com falta com muito tempo, tá com falta, vai até resistir um pouco mais. Mas a falta severa também vai quebrar o seu pistão forjado. Beleza? Então sempre analise isso aqui. Passou de 250 aqui, ou independente do kit, se for uma preparação mais avançada que você está fazendo, opte por peças forjadas para você ter uma boa durabilidade no seu motor. Beleza? Então, só recapitulando aqui o que a gente mencionou, expliquei para vocês os tipos dos pistões que a gente tem, o plano, o côncavo e o convexo, e também falei sobre os tipos de pistão aqui, para ficar mais fácil na hora que você for escolher o pistão para sua preparação, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou entrar para a parte de alívio de pistão. Por que eu faço o alívio de pistão? Lembra que eu mencionei aqui que quando eu tenho um pistão mais pesado, o balanceamento do conjunto vai ficar desbalanceado? Por quê? Lembra, a fábrica ela tenta fazer uma proporção ali de no mínimo 50%, tá? Entre o peso de baixo e o peso de cima. Por quê? O motor está se movimentando. Então o que acontece? Quando eu coloco um pistão maior no meu motor, na maioria das vezes, o pistão maior, se eu colocar ele na balança, ele vai pesar mais. É claro, peças forjadas, tá pessoal? Quando a gente fala de peças forjadas, a gente analisa assim, nossa, a peça forjada deve ser mais pesada, mas é o contrário, ela é mais leve do que um pistão comum, beleza? Mas mesmo assim, dependendo do tamanho que eu estou colocando do pistão, eu estou colocando um pistão muito grande, vai ser mais pesado que o original. Se eu pegar um original, é desse tamanho aqui. Eu peguei um pistão original desse tamanho aqui. Agora, se eu pegar um pistão, colocar um pistão 80 milímetros, ou 85, ou 75, o pistão vai ser um tamanho assim, vai ser grande. Então, em relação ao seu, ele vai ser mais pesado, independente do material que você está usando. Então, você precisa tentar, pelo menos, fazer um alívio no pistão dentro do cabível, onde você pode tirar e não enfraquecer o pistão, porque lembrando também
que ele recebe a força da combustão aqui do seu motor. Então o que acontece? Se eu faço o alívio no pistão e eu tiro em partes onde eu não posso tirar, eu enfraqueço o meu pistão. Da mesma forma que eu faço cavas muito profundas, eu enfraqueço o pistão e posso quebrar ele. Então o que acontece? Eu preciso analisar muito onde eu vou fazer o alívio no pistão para mim ter um bom acerto aqui, pelo menos tentar reduzir um pouco o peso dele para mim não ter um desbalanceamento muito grande do conjunto. E lembrando também, se eu quero fazer uma preparação mais avançada e não quero fazer o alívio no pistão, o que eu vou fazer? Eu vou colocar peso no virabrequim também, tem os pontos certos onde você pode colocar peso no virabrequim, certo? Aí você tem vários materiais, ligas que você pode pôr, faz os furos e coloca materiais pesados, né? O tungstênio é um dos materiais que você pode usar para colocar, adicionar peso no virabrequim, certo? Para você ter um balanceamento melhor aqui, você tenha um conjunto mais balanceado. Beleza? Mas isso já é para uma preparação mais avançada, principalmente quando a gente está aumentando muito a cilindrada. Estou fazendo talvez 400 cilindradas na 150, então o desbalanceamento vai ficar muito grande, então eu preciso fazer vários acertos no motor para que eu tenha um balanceamento melhor no meu motor. Mas uma das coisas é fazer o alívio no pistão para mim tentar reduzir um pouco no peso do pistão para mim ter um maior balanceamento no conjunto e também melhorar as lubrificações do pistão para mim ter um pistão onde ele lubrifica melhor, beleza? Eu vou pegar agora para vocês um pistão, vou pegar aqui na mesa aqui e volto aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, peguei aqui para vocês um pistão que nós temos aqui que está cortado. Por que a gente cortou o pistão? Porque na maioria das vezes na preparação a gente precisa tentar analisar o que a gente pode fazer em um pistão para manter ainda a durabilidade do pistão. Quando a gente fala de alívio no pistão, vou pegar o pistão aqui original que a gente tem aqui, ó. O original ele eu tenho esse aqui, vai dar para mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma caneta aqui, fica mais fácil. Então o que acontece? Na maioria das vezes dos casos aqui do pistão, a gente precisa analisar vários fatores, tá? Esse pistão aqui foi feito vários testes nele, mas é só para mostrar para vocês. No alívio de pistão, eu vou tentar retirar algum material aqui sem enfraquecer o pistão, porque eu não posso enfraquecer ele já que ele recebe essa força da combustão. Então eu tenho alguns pontos no pistão onde eu posso fazer nele para que eu tenha um pistão que ele seja mais leve, mas em compensação eu não perdi durabilidade, eu não enfraqueci o pistão para que ele fique mais fraco e automaticamente eu tenho risco de quebras quando eu coloco ele no meu motor. Então o que acontece? Na maioria das vezes, o que eu vou fazer no pistão? Se eu estou pegando o pistão, eu posso analisar se ele tem uma volta aqui, retirar a volta aqui, certo? No centro aqui do pistão, aqui, eu vou colocar mais próximo aí para vocês terem uma ideia. O que acontece aqui, ó? Na maioria das vezes aqui, ó, quando eu pego um pistão, eu vou trabalhar ele na parte de baixo. Esse pistão está furado porque a gente furou ele fazendo um teste aqui, certo? Depois eu vou explicar um pouco mais sobre cavas no pistão. Então o que acontece aqui nesse caso? Eu tenho aqui algumas rebarbas, tá vendo? Ó? Se eu pegar aqui com a caneta, eu tenho algumas rebarbas aqui, ó. Na maioria das vezes, isso aqui é rebarba de usinagem do cabeçote, do pistão. De usinagem do pistão. Por quê? O pistão ele passa por uma usinagem, então tem algum material nele que eles não vão tirar, certo? Porque são feitos vários pistões, então eles não vão ficar tirando material em cada pistão. Então, isso aqui, quando você vai retirar essa rebarbazinha aqui, você consegue reduzir um certo peso aqui no pistão. Então como você vai fazer? Primeiro passo, você vai retirar essas rebarbas. Lembrando, não é afinar aqui a saia do pistão, é retirar essa rebarba, só alinhar aqui dentro aqui essa rebarba que tem aqui, certo? Do outro lado, se eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro lado do mesmo jeito, certo? Vou retirar aqui essas quinas que tem aqui, ó, certo? Não é afinar aqui, porque essa parte central eu não posso mexer no pistão, certo? Essa parte central aqui é muito importante que você não mexa nela, porque o pino, ele fica aqui, ó, certo? Então, a combustão, ela acontece e empurra logo aqui no pino. Se eu enfraqueço essa parte aqui, o que vai acontecer? Ela pode vir a se quebrar e eu danificar o motor. Então, na parte central aqui do pistão, você não mexa, certo? Se você quiser, é só retirar essas rebarbas, só com aquelas pedrinhas, você passando aqui, já vai retirar essas rebarbazinhas aqui, beleza? E eu também posso fazer os furos aqui, ó, na lateral aqui, certo? Aqui no centro eu não mexo, mas eu faço furos aqui na lateral, um de um lado, um do outro. Se eu fiz desse lado, faço desse outro lado aqui, um furo aqui, certo? Para mim, reduzir o peso aqui no pistão.
E a parte de lubrificação do pistão é a seguinte, aqui nos furos aqui centrais, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esses furos centrais aqui do anel de lubrificação aqui, certo? Para mim melhorar a lubrificação do pistão. E caso o meu pistão ele não tenha esses rasgos aqui de lubrificação, esses canais de lubrificação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou levar num torno e vou mandar fazer aqui esses canais de lubrificação aqui, ó. Beleza? Deixa eu pegar o outro pistão aqui para ficar bacana para vocês verem. Então aqui ó, foi feito esse trabalho, tá vendo? O que acontece aqui nesse caso? Retiramos as rebarbas, tá vendo? Só para mostrar para vocês, ó. Retiramos aqui, ó, não tem imperfeição, não afinamos aqui a saia, só retiramos aquela rebarba que tinha aqui desse lado aqui também, retiramos essas rebarbas que tinha aqui em cima, tá vendo? Ó? Não retiramos materiais e fizemos os furos aqui no pistão, certo? Fizemos dos dois lados aqui. Lembrando que o furo ele não é reto, ele é mais inclinado assim, ó, porque aqui dentro, ó lá, se a gente pegar na parte de dentro aqui, ó, não foi afetado a parte aqui onde fica o pino, certo? Eu faço sempre o furo para cá, ó, nesse sentido aqui, ó. Por quê? Para mim não pegar nessa parte central aqui e não enfraquecer o pistão. E aqui também foi aumentado aqui os furos aqui de lubrificação do pistão. Como a gente já tinha as canaletas aqui, não foi necessário fazer as canaletas aqui nesse caso. Beleza? Então o que acontece aqui, ó? Esses são os pontos que eu posso trabalhar no pistão para me reduzir o peso dele, fazer um alívio no pistão, para mim ter um peso menor no pistão, certo? É claro, não adianta você fazendo isso querer esperar que você vai reduzir muita quantidade de peso no pistão. Você vai conseguir tirar ali umas 3 gramas, 4 gramas fazendo isso, mas não vai ser muito mais do que isso. Depende, claro, do tamanho do pistão. Se eu pego um pistão muito grande, fazendo o trabalho, quanto maior o pistão, maior o peso que eu vou reduzir, certo? Mas é claro, não espere retirar muito material, mas são os pontos que eu posso retirar no pistão e ainda manter a durabilidade dele, certo? Outro fator de extrema importância é a parte das cavas do pistão que eu preciso analisar. Por quê? Lembra que no início da aula eu falei sobre a questão do recuo de válvulas? Eu só faço o recuo de válvulas para que a minha válvula não toque aqui no pistão, certo? Ou quando eu tenho um overlap maior no comando, perfil de comando também, claro, quando a gente tem um comando mais agressivo, é outro fator também que eu tenho que fazer talvez o recuo de válvula, certo? Mas eu preciso sempre analisar a questão das cavas, porque todo pistão, aqui a gente tem o pistão da 150 original, a gente cortou ele por quê? Para a gente fazer as medições. Quando você estiver pegando o pistão, se você está adaptando o pistão de outra moto, CRF, Phaser, vai numa oficina e vê se eles têm esse pistão velho. Aí o que você faz? Ou você fura o pistão e mede a altura aqui, certo? Aqui dentro do pistão, ou você corta ele no meio mesmo e faz as medições aqui. Por quê? Eu preciso analisar até quanto eu posso fazer de cavas aqui no pistão. Porque se eu fizer uma cava muito profunda, o que pode acontecer? Pode vir a furar aqui dentro do pistão, certo? Na combustão, quando acontecer a combustão vai furar, então eu vou quebrar, danificar o meu motor, ou eu vou furar, ou na hora de fazer a cava vai sair no primeiro anel aqui e também não vai ser muito bom isso para o meu motor, beleza? Então eu preciso analisar, nesse caso aqui da 150, se eu pegar a medida aqui, ó, deixa eu zerar o paquímetro, ó, se eu pegar a medida aqui, ó, dentro do pistão, eu tenho aqui, ó, 5 milímetros aqui dentro do pistão. Então o que acontece? Eu posso fazer aqui, no máximo, uma cava de 3 milímetros aqui. Eu fazendo uma cava de 3 milímetros, ainda tem uma durabilidade boa no pistão, certo? Ah, Otávio, e se eu precisar fazer 4 milímetros de cavas? Aí você já entra para a parte de recuo de válvulas aqui, certo? Você faz a parte de recuo de válvulas para você manter a durabilidade do seu pistão. Por quê? A gente tem que lembrar sempre de uma coisa, o pistão, ele recebe essa força da combustão. Como ele recebe essa força da combustão, quanto mais eu tiro no pistão, o que vai acontecer? Quanto mais eu fico retirando no pistão, mais eu estou enfraquecendo o pistão. Então, quanto mais fraco eu deixo o meu pistão, na combustão ele pode vir a se quebrar. Então, eu tenho que analisar vários fatores para mim não quebrar o meu pistão, beleza? Então, se você precisar fazer cavas muito profundas no seu pistão, opte em fazer o recuo de válvulas para que não aconteça de você enfraquecer o seu pistão e perca a durabilidade no pistão, beleza? E outro fator também importante que a gente precisa analisar no pistão é o seguinte, seria a altura aqui do deck aqui no pistão. O que é a altura do deck aqui no pistão? Na maioria das vezes, quando você vai comprar talvez um pistão taxado,
eles vão pegar um pistão côncavo e vão rebaixar essa parte dele aqui, onde que esse elenco aqui, esse material vai acabar ficando para cima. Por quê? Eles rebaixaram o tamanho do deck do pistão, tá? O que é o deck do pistão? Essa área aqui, essa borda do pistão aqui, ó, certo? Essa borda é o deck do pistão aqui, ou também a área de squish aqui do pistão, certo? E essa área de squish aqui, ó, toda a borda, a gente tem aqui uma altura. O que é essa altura aqui, ó? Essa altura entre o primeiro anel, certo? Entre o primeiro anel aqui do pistão, nessa altura aqui, ó, que eu estou com o paquito, entre o primeiro anel e a cabeça e o deck aqui do pistão. Eu tenho aqui, geralmente, em motores originais, vai girar em torno aí, ó, de 5, 6, de 4, 5 a 10 milímetros, dependendo do pistão que você pegar, certo? Geralmente isso aí vai rodar em motores originais. Se eu pegar o da 150 aqui, ó, do primeiro anel do pistão aqui, ó, até aqui em cima no deck, eu tenho aqui, ó, 5.1. Então eu tenho 5 milímetros aqui. Geralmente eu uso em motores originais, de 4 a 5 milímetros aqui no deck aqui, ó, do primeiro anel até o deck aqui do pistão. Por quê? Se eu manter entre essa área, eu vou ter uma durabilidade boa. O que acontece quando eu rebaixo aqui essa lateral do pistão aqui, ó, a cabeça aqui, só a borda do pistão? O que acontece? Quando eu rebaixo a borda do pistão, isso vai ser bom, tá? Por que isso vai ser bom? Porque eu vou ter uma câmara de combustão mais limpa agora. Quando eu tenho uma câmara de combustão mais limpa, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma eficiência da queima melhor, certo? Então, quando eu rebaixo essa borda do pistão, eu tenho uma câmara de combustão mais limpa e automaticamente eu melhoro a eficiência da queima, porque se eu tenho uma câmara de combustão mais limpa, eu consigo colocar mais ar combustível dentro do meu motor e automaticamente ter uma combustão melhor dentro do meu motor, certo? Só que o que acontece? Quanto mais próximo eu deixo, quanto mais eu rebaixo, mais eu enfraqueço o meu pistão. E isso pode vir a quebrar. Por isso que às vezes você vai ver, em alguns casos, rodar com 2 anéis. Rodar com o anel de óleo e o segundo anel. Por quê? Porque nesse caso eu diminuo, eu vou ter uma câmara de combustão mais limpa. Quando eu tenho uma câmara de combustão mais limpa, isso vai me ajudar a ter uma eficiência melhor nessa queima da nova mistura que está entrando dentro do meu motor, certo? Só que eu sempre tenho que analisar que é o seguinte: posso rodar em motor de rua com 2 anéis? Pode até rodar, só que o que acontece? A durabilidade é menor. Você tirou até o primeiro anel, então a cabeça do pistão ela vai ficar muito mais fina do que um pistão normal. Se eu pegar aqui e retirar o primeiro anel aqui, o que vai acontecer? O pistão em si ele vai ficar mais fino, então eu enfraqueci. Quanto mais próximo aqui eu retiro o primeiro anel, mais fino fica o pistão e mais frágil fica. Ah, Otávio, mas eu posso encher de solda o pistão para ele ter um reforço melhor? O que acontece? Lembra que no início da aula eu falei que o pistão ele é feito de liga? Então, quando você solda, pode ser que a liga não seja a mesma. Então, mesmo assim, você não tem uma durabilidade muito boa enchendo solda do pistão. Mas, é claro, é uma possibilidade que você pode pôr. Mas lembrando também, quando eu coloco solda aqui, eu aumento o peso do pistão também, que é prejudicial em outras áreas. Beleza? O que acontece? Então, eu preciso analisar essa altura aqui do deck aqui, que seria essa altura aqui, tá, pessoal? Daqui até aqui, ó, certo? Essa altura aqui, ó. Motores de rua eu vou deixar praticamente original. Na maioria das vezes, quando você vai comprar um pistão, a pessoa vai falar assim: ah, eu tenho um pistão 4 mm taxado. O que eles fazem aqui, ó? Eles rebaixam a borda aqui, ó. Eles vão retirar a borda aqui fazendo isso aqui, ó. Aí o que vai acontecer? O pistão automaticamente aqui, ó, ele vai ficar assim, nesse formato aqui, ó, certo? Quando o pistão ele fica nesse formato, eles vão vender o pistão como pistão taxado. Geralmente, claro, eles vão deixar com que o pistão ele chegue na face aqui do kit, certo? Aí automaticamente ele passa um pouquinho e ele fica taxado. Só que quando você for tirar dessa maneira, retire sempre assim, ó, sempre pra cima assim no pistão, porque você deixa o centro do pistão com material bom para receber uma força da combustão. Se você retirar todo nele plano, você reduz a durabilidade do pistão, porque você afinou muito o pistão. Quando eu retiro assim, ó, eu deixo o centro dele ainda tem um material original, certo? Eu só retirei aqui na borda. Então isso é bom, porque eu automaticamente vou ter uma câmara de combustão agora mais limpa. Só que eu sempre preciso analisar o que? O quanto sobra aqui entre o primeiro anel e a borda aqui. Por quê? Em motores eu quero um pouquinho mais de desempenho, eu vou deixar entre 3 a 4 milímetros, certo? Para ter um resultado bom. Motor original, aqui que a gente está falando, tá? Nesse de cima aqui é o original.
Nesse aqui é um motor, talvez, é onde eu quero acelerar um pouco mais, ter um pouquinho mais de resultado. E em motores de arrancada ou competição, eu vou deixar próximo a 2 milímetros aqui entre o primeiro anel e a borda do pistão, certo? Por quê? Porque se eu afino muito isso aqui, é igual eu mencionei para vocês, eu perco durabilidade. Eu ganho resultado? Ganho resultado porque eu vou ter uma câmara de combustão mais limpa e automaticamente eu ganho nessa eficiência da queima. Só que o que acontece? Se eu deixar nesse caso aqui com 2 milímetros, eu afinei o meu pistão e eu posso perder durabilidade. É claro, a não ser que eu vou deixar assim, ó, nesse sentido aqui. Ó. Mas o que acontece? Nessa região aqui, ó, vai ficar mais fraca, certo? Por mais que eu retire, essa região fica mais fraca. É claro, tá, mas a força da combustão ela vem no meio. Com certeza, ela vem no meio. Mas eu enfraqueço. Eu estou falando que a gente, em relação ao original, a gente perde durabilidade. Beleza? Eu não estou falando aqui na questão de ser a preparação. Vai ser bom assim? Muito bom fazer esse sentido aqui para aumentar a taxa de conversão, ter um resultado melhor, certo? Se eu fazer assim, vou ter resultado melhor, mas eu reduzo um pouco a durabilidade. É isso que eu quero passar para vocês. Quando eu faço isso, eu reduzo um pouco a durabilidade do meu motor. Se eu retirasse reto, reduziria mais ainda a durabilidade. Se eu deixo com 2 anéis, reduzo ainda mais a durabilidade do meu motor. Então eu sempre preciso analisar isso aqui. Ganho num ponto, é sempre uma balança. A preparação geralmente de motores, ela é sempre uma balança. Você ganha de um lado, perde do outro. Se eu quero uma preparação muito pesada, de 400 cilindradas, o que vai acontecer? Eu ganho um motor super potente, mas perco muita durabilidade. Então você tem que analisar sempre a balança do que você quer no seu motor. Se é um motor com muita durabilidade ou se é um motor onde você quer extrema potência, desempenho, performance no seu motor. Então, se é um motor de competição, entre 2 milímetros. Se é um motor que você quer um resultado bom, mas durabilidade boa, entre 3 a 4. Se quer deixar original, deixa original lá entre o primeiro anel e o deck aqui do pistão. Mas lembrando, tem que sempre analisar isso para você ter uma durabilidade boa no seu pistão. Beleza? Então sempre quando você for analisar, comprar o seu pistão, vai escolher o pistão, analisa o tipo de pistão, analisa a qualidade do pistão, comprou o pistão, analisa se você está colocando um pistão muito grande, analisa a questão de alívio no pistão, certo? Para você reduzir um pouco o peso dele. Se você não for fazer alívio, opte em colocar peso no virabrequim ou fazer o balanceamento, levar para alguém fazer o balanceamento do conjunto, certo? Para você ter um resultado bom na sua preparação. E se for rebaixar a cabeça do pistão, sempre faça assim, jogando para o alto, tá? Sempre faça nesse sentido, porque o centro ainda vai ficar com um bom material aqui e automaticamente eu não perco tanta durabilidade assim no meu pistão. Beleza? Se eu retirar reto, é claro, vou perder um pouco mais de durabilidade no pistão. Sempre ficar atento a cavos no pistão. Se você não tem a noção do quanto você pode fazer de cavos no pistão, pega o pistão velho, fura e mede, beleza? Agora, eu não tenho, o que eu faço? Faz ali no mínimo, no máximo aí uns 3 milímetros de cavo, claro, dependendo muito do pistão. Se ele já não foi alterado alguma vez, beleza? Se ele já foi modificado alguma vez, é difícil falar que você pode retirar 3 milímetros ali no pistão. Mas opte também em fazer o recuo das válvulas, que você evita que você faça cavas muito profundas no pistão e perca durabilidade. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos, que vai ajudar muito o nosso canal a estar crescendo aqui. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.